Da Ucrânia ao Oriente Médio, as tensões estão no auge e vários conflitos estão ocorrendo. As relações entre determinados países também nunca foram tão ruins, como é o caso entre o Irã e Israel, a China e os Estados Unidos ou as duas Coreias. É evidente que a posse de um arsenal nuclear é considerada importante, pois é um símbolo de força e dissuasão. Mas quantos países possuem atualmente? Devemos nos preocupar? Descubra neste vídeo. Venha comigo! O teste Trinity foi realizado em 16 de julho de 1945. Este codinome foi dado ao primeiro teste de uma arma nuclear realizada como parte do Projeto Manhattan, um projeto de pesquisa secreto conduzido pelo governo dos Estados Unidos, cujo principal objetivo era produzir uma bomba atômica. Ele foi realizado no Novo México, e seu objetivo era demonstrar a viabilidade da arma que foi usada nos bombardeiros atômicos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. A energia gerada foi equivalente à explosão de cerca de 20.000 toneladas de TNT, e a nuvem em forma de cogumelo subiu a uma altitude de 12 quilômetros. Estava claro que o poder destrutivo da bomba atômica era colossal. Assustados, vários cientistas tentaram impedir o seu uso. No entanto, o exército americano lançou duas bombas em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Em 6 de agosto de 1945, às 8h16, a bomba atômica Little Boy, à base de urânio, foi lançada do bombardeiro B-29 Enola Gay a uma altitude de 9.500 metros e explodiu sobre Hiroshima. Ela destruiu uma área de 12 km² da cidade em uma fração de segundos. O dispositivo tinha uma potência de 15 quilotons e a temperatura no centro da explosão estava próxima a 4.000 graus. 3 dias depois, os Estados Unidos atacaram Nagasaki com a bomba de plutônio Fat Man do B-29 Bockscar. Às 10h58, a cidade foi atingida por uma explosão de 20 quilotons. A nuvem em forma de cogumelo subiu a uma altitude de 18 quilômetros e 6 km² da cidade foram completamente destruídos. Apesar de maior potência, o dano foi menor do que Hiroshima, porque Nagasaki é montanhosa e a protegeu parcialmente. Estima-se que os bombardeiros atômicos custaram a vida de 90 a 140 mil pessoas em Hiroshima e de 60 a 80 mil habitantes em Nagasaki. Perante a esta catástrofe, o Japão capitulou incondicionalmente em 2 de setembro de 1945, enquanto um novo ataque atômico era planejado para Tóquio. Muitos cientistas rapidamente apontaram a natureza imoral e contrária ao direito internacional dos ataques nucleares, alguns chegando mesmo a qualificá-los como crimes de guerra. Atualmente, as ogivas nucleares são divididas em duas categorias: armas estratégicas intercontinentais e armas não estratégicas ou táticas de menor alcance no campo de batalha. É particularmente difícil estimar arsenais não estratégicos, pois a maioria deles podem ser usados por meio de lançadores capazes de transportar uma carga convencional como um tanque ou um navio de guerra. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, os arsenais nucleares devem aumentar na próxima década, rompendo com a tendência de redução de armas nucleares do pós-Guerra Fria. Todos os países com armas nucleares estão aumentando ou modernizando seus arsenais. Embora seja verdade que o estoque total de armas nucleares russas e americanas tenha caído, isso se deve apenas ao desmantelamento de ogivas retiradas há vários anos. O estoque de ogivas utilizáveis, por sua vez, permaneceu estável. O medo do uso de armas nucleares é sentido desde o início da guerra na Ucrânia, já que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, em várias ocasiões previu recorrer a esse tipo de bomba. O motivo pelo qual os especialistas estão tão preocupados desde o início da guerra da Ucrânia é que a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Acredita-se que tenha quase 6.000 ogivas nucleares em comparação com as 5.000 dos Estados Unidos. Juntos, esses dois países possuem 90% das armas nucleares do mundo. No início deste ano, o presidente russo se gabou do armamento nuclear de seu país, dizendo que seu arsenal estava pronto para uma guerra nuclear. Ele também acrescentou que não tinha a intenção de usar essas armas contra a Ucrânia. Alguns meses depois, no entanto, ele diz que queria implantar armas nucleares táticas no território de sua aliada Belarus,
que faz fronteira com a Ucrânia, Polônia e Lituânia. Outras autoridades russas também ameaçam usar armas nucleares na Ucrânia, no caso de uma escalada do conflito. Os Estados Unidos ganharam as manchetes em outubro de 2023, quando revelaram o desenvolvimento de uma nova bomba atômica. Uma bomba gravitacional B-6113, uma variante modernizada da tradicional B-61, será 30 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Já a China, terceira maior potência nuclear do mundo, com 410 ogivas, vem aumentando e modernizando seu arsenal nuclear nos últimos anos. Os Estados Unidos estimam que esse arsenal poderá mais do que triplicar até 2035, chegando a 1.500 ogivas. Esse aumento no poder atômico é um elemento fundamental para exercer mais pressão sobre Taiwan e, ao mesmo tempo, manter os Estados Unidos à distância. Em quarto lugar está a França, com um total de 290 ogivas nucleares. Ela também tem 4 submarinos de mísseis balísticos movidos à energia nuclear. Cada um deles é capaz de transportar 16 mísseis balísticos estratégicos terra-mar M51. Esses mísseis podem supostamente atingir um alvo estimado em 6.000 km a uma velocidade de 19.000 km por hora. As forças estratégicas da Força Aérea Francesa são compostas por vários esquadrões de Rafales, que transportam mísseis terra-ar de médio alcance aprimorados. Cada míssil contém uma ogiva nuclear aerotransportada que pode viajar 500 km antes de atingir um alvo e tem um rendimento de 300 quilotoneladas. Mas diante das tensões com a Rússia, em fevereiro de 2022, o ministro das Relações Exteriores da França destacou na TF1 que a OTAN é uma aliança nuclear. A França conta com isso para manter seus inimigos afastados. Embora a França seja o único país da União Europeia a possuir armas nucleares como parte da política de dissuasão nuclear da OTAN, outros Estados-membros possuem armas atômicas americanas em seu território. Entre eles a Itália, a Holanda, a Alemanha e Bélgica. Em quinto lugar está o Reino Unido, que possui 225 ogivas nucleares. Mas o país tem sido muito criticado nos últimos meses por sua falta de dissuasão. No início deste ano, um teste de míssil disparado de um submarino nuclear falhou pela segunda vez consecutiva. O míssil de 58 toneladas parte da linha Tridente, um componente crucial da dissuasão nuclear da França, e foi equipado com uma ogiva fictícia. Ele foi lançado do submarino HMS Vanguard, mas uma vez fora da água, seu primeiro propulsor não conseguiu se inflar e o míssil caiu no oceano a poucos metros. O Paquistão vem em seguida, em sexto lugar, com 165 ogivas nucleares. O Paquistão, rival da Índia, possui uma bomba atômica desde a década de 1980. Seu arsenal atual cresceu consideravelmente nos últimos anos, ao contrário de muitos outros países. O Paquistão não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o que significa que não está sujeito às inspeções internacionais. O próximo na fila é seu inimigo declarado, a Índia, com 160 ogivas nucleares. Com um dos maiores orçamentos de armas nucleares do mundo, não devemos esquecer que o país está cercado por outras duas potências nucleares, a China e o Paquistão, com os quais já travou várias guerras por conta de disputas de fronteiras. A Índia sempre afirmou que nunca usará a bomba atômica primeiro. Mas isso não a impede de investir em dissuasão, como na compra de um caça francês Rafale, que é capaz de transportar armas nucleares a altitudes muito maiores que outros caças. Em oitavo lugar temos Israel, com 90. Embora o Estado hebreu seja uma nação jovem, em meados da década de 1950, com a ajuda da França, iniciou secretamente a construção de um grande reator nuclear. Isso a tornou uma potência temida no Oriente Médio. Por último, mas não menos importante, a Coreia do Norte tem 30 ogivas nucleares. Embora seja um dos países mais pobres do mundo, o país gasta mais de 15% do seu produto interno bruto em seu exército. O regime considera seu programa nuclear essencial para sua sobrevivência. Portanto, o país consagrou seu status de potência nuclear em sua Constituição. Além disso, o ditador declarou que seu país não hesitará em retalhar com armas atômicas se ele próprio for provocado por armas nucleares.
Embora o arsenal nuclear continue suscitando debates complexos e grandes preocupações, especialmente com a guerra da Ucrânia, vários países estão embarcando em uma corrida armamentista, especialmente nuclear, apesar dos tratados em vigor. Em 2022, todos os países do ranking, com exceção dos Estados Unidos, aumentaram a proporção de seu orçamento militar dedicado a armas nucleares.